Olá, tudo bem? Meu nome é doutora Vanessa. Eu sou o Dr. William Rafael. Nós estamos aqui para fazer uma palestra orientativa para vocês e isso acontece em parceria com a doutora Larissa Fonseca, obstetra. Sigam ela no Instagram, que é obstetra Larissa Fonseca, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho das vulvovaginites. Isso. Vamos falar então um pouco sobre um tema que é muito corriqueiro aí nos consultórios de ginecologia. Até 30% das consultas são devido aos corrimentos vaginais, as vulvovaginites. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre o que é normal e desmistificar alguns conceitos. Por exemplo, todo corrimento vaginal é uma doença? Sabemos que não. E todo corrimento vaginal é uma infecção sexualmente transmissível? É uma IST? Também não. E vamos falar um pouco disso também. Primeiro, a gente vai falar então que tem corrimentos vaginais que são fisiológicos, que são normais no organismo da mulher, porque a mulher é um ser cíclico e pulsátil. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual que ela está, ela vai ter um desenvolvimento de uma secreção vaginal maior, principalmente na fase ovulatória. Então, tem mulheres que apresentam o que a gente chama de mucorreia, que é uma secreção vaginal mais aumentada. E isso é normal. E como a gente vai saber que essa secreção ela é normal? Pelas características dessa secreção. Então, se a gente vê que essa secreção ela tem um aspecto mais límpido, ela é branco transparente, não tem cor, não tem cheiro. E o exame especular é aquele exame que a gente faz lá no ginecologista, que coloca o espéculo de Collins na vagina, a gente vai ver que as paredes da vagina não vão estar vermelhas, não vão ter dor, nem irritação, nem coceira. Então isso é um corrimento normal, que acontece em determinadas fases do ciclo, que pode ou não acontecer, e que é normal, a mulher não precisa se preocupar. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco da flora vaginal normal, que a gente sabe que a vagina ela não é estéril. Ela tem micro-organismos ali que também são responsáveis pela proteção da vagina. E os principais micro-organismos que estão na vagina são as bactérias, principalmente aquelas bactérias que dependem de oxigênio para sobreviver, que são as bactérias aeróbicas. E a principal bactéria que tem na vagina é o Lactobacillus acidófilos. Esse Lactobacillus ele é a bactéria predominante, 90% da flora vaginal normal é composta por ele. E esse lactobacillus ele é responsável por manter o pH vaginal normal, que é um pH vaginal ácido, que é de 3,8 a 4,2, alguns livros também falam de 4 a 4,5. Então é abaixo de 4,5 o pH normal vaginal normal, certo? E esses lactobacillus, eles também são responsáveis por produzir o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Esse peróxido de hidrogênio é importante porque ele vai inibir o crescimento de certas bactérias que são patogênicas à flora vaginal. São bactérias que a gente chama de anaeróbicas, que não dependem de oxigênio para sobreviver. E a principal bactéria, que a gente vai falar depois, é a Gardnerella vaginalis, certo? E além do lactobacillus, tem outras bactérias também, Tem até algumas mulheres, tem até a Candida albicans normal, que é assintomático, certo? Então vamos falar agora de 3 causas de corrimentos vaginais que são os mais prevalentes na população feminina. Essas 3 causas que vão incluir a vaginose bacteriana, a candidíase vulvovaginal e a tricomoníase. Vamos começar então falando sobre a vaginose bacteriana. O que é então a vaginose bacteriana? O que causa a vaginose bacteriana? A vaginose bacteriana é exatamente esse desequilíbrio da flora vaginal normal. Ou seja, tem uma diminuição desses lactobacilos, que são responsáveis pela proteção também da vagina, e um aumento de bactérias anaeróbicas, principalmente a Gardnerella vaginalis. Então, quando há esse desequilíbrio, as mulheres podem desenvolver então a vaginose bacteriana. Ainda não se sabe o que causa ou que desencadeia essa vaginose bacteriana, mas acredita-se ou supõe-se que sexo frequente e duchas vaginais predispõem as mulheres a um maior risco de desenvolver essa vaginose. Por quê? Porque o sexo frequente, porque o esperma masculino, ele é mais básico, mais alcalino. Então, o sexo frequente vai alcalinizar, deixar mais básico essa vagina, o que pode ter uma predisposição aí
a um desequilíbrio dessa flora vaginal normal, certo? Então, a vaginose bacteriana nada mais é do que esse desequilíbrio da flora vaginal, uma diminuição dos lactobacilos e um aumento das bactérias anaeróbicas, principalmente a Gardnerella vaginalis. É importante ressaltar aqui que a vaginose ela não é uma infecção sexualmente transmissível. Então as mulheres podem ficar preocupadas que vocês não pegaram de algum parceiro, nada, não precisa nem tratar o parceiro, só você, e a gente vai falar do tratamento um pouco mais para frente. E quais são então os sintomas que acometem as pessoas, as mulheres que têm essa vaginose bacteriana? O principal sintoma é o corrimento vaginal. E como que é esse corrimento? Esse corrimento é branco acinzentado. Então é diferente daquele corrimento transparente ou branco que é normal. Ele é um branco acinzentado e tem cheiro. É um odor fétido e parece peixe podre. E é interessante também ressaltar que pessoas que têm essa vaginose bacteriana podem ter uma inflamação discreta ou não ter inflamação ali da vagina, certo? Então cursa com uma pouca inflamação da vagina ou não tem inflamação. E como que a gente então vai diagnosticar as pessoas que têm vaginose bacteriana? O diagnóstico ele é basicamente clínico, certo? Então a gente vai utilizar uns critérios que são os critérios de Ansel. São 4 critérios e a gente precisa apenas de 3 para diagnosticar a vaginose bacteriana. O primeiro critério, é o corrimento vaginal branco acinzentado, com odor fétido. O segundo critério é o pH vaginal. O pH vaginal vai estar maior do que 4,5, que é aquele pH vaginal normal da vagina. A gente mede isso com fita reagente de pH. Então a gente pega uma secreção da vagina, coloca na fita e a gente vê quanto que está esse pH. Então, no maior que 4,5 é o segundo critério de Ansel. O terceiro critério que a gente fala é os testes das aminas. O que é esse teste? A gente vai pegar uma secreção vaginal, colocar numa lâmina e colocar uma secreção de hidróxido de potássio nessa lâmina. E aí a gente vai ver que vai ter um cheiro, vai exalar um cheiro de peixe podre. Esse cheiro é o teste das aminas positivas, que essas bactérias que estão ali, elas vão produzir certas aminas e essas aminas então vão volatilizar e vão desencadear esse cheiro. E o quarto e último critério são as células em alvo que a gente fala. Essas células em alvo a gente vê no exame a fresco. Então a gente pega também uma secreção vaginal, coloca numa lâmina, a gente adiciona uma gota ou 2 de soro fisiológico, coloca uma lamínula e coloca no microscópio. E a gente vai ver as células em alvo. O que são essas células em alvo? São células epiteliais que descamaram ali na vagina e a gente vai ver que ao redor dessas células a gente vai ter bactérias grudadas nela. Então por isso que vai ser células em alvo, são células mais grumosas, cheias de pontinhos ao redor delas. Então a gente tem esses 4 critérios que vão diagnosticar a vaginose bacteriana, sendo que a gente precisa apenas de 3 desses para ter um diagnóstico. E como que a gente vai tratar, então, as pessoas que têm essa vaginose bacteriana? O tratamento, segundo o Ministério da Saúde, ele é basicamente utilizando o metronidazol. O metronidazol que a gente pode utilizar tanto por via oral quanto por via tópica, pela via vaginal. Pela via oral, a gente pode utilizar aí 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. E pela via vaginal, a gente vai ter um creme, um gel a 0,75% de metronidazol e a gente vai aplicar um aplicador cheio na vagina à noite, antes de dormir. Isso por 5 dias. Então a gente tem esses 2 tipos de tratamento. E é importante lembrar também que a gente não precisa tratar o parceiro, porque isso não é uma infecção sexualmente transmissível, então o parceiro não precisa ser tratado. E é importante também dizer que durante o tratamento não pode beber bebidas alcoólicas, não pode ingerir bebidas alcoólicas, cerveja, nem nada, porque pode dar uma reação, esse metronidazol pode reagir com álcool e pode dar uma síndrome, que a pessoa pode ter mal-estar, náuseas, vômitos. É importante também que não realizam relações sexuais nesses dias, se realizar usa preservativo, certo? É isso que eu gostaria de falar para vocês então, de vaginose bacteriana. Agora